de vida. Palavras de bênçãos, de unção, de restauração. A palavra de Deus, com o pastor José Marconi. Agora, a palavra do Senhor para a sua vida. Pai, senhores irmãos, estamos aqui mais uma vez, para a glória do nome do Senhor Jesus, trazendo uma reflexão para nossas vidas. E o que Deus tem tocado no meu coração é uma palavra que fala assim: a lâmpada da presença de Deus. Querido, você tem um chamado, temos visto Deus operando no Brasil e, de fato, muitos dos ministérios já voltaram a abrir as portas, muitos templos já estão abrindo as portas. E surge aí uma preocupação de muitos sacerdotes, como em todas as áreas da terra está havendo uma grande preocupação do andamento das coisas após esse período lamentável de pandemia. O diferencial é que a lâmpada do Senhor, a lâmpada de Deus, o fogo de Deus é sobre seu povo, sua igreja. O Senhor é a nossa lâmpada. Então Ele está conosco. E o texto que nós refletimos nessa noite, no capítulo 3 de Samuel, 1 Samuel, Deus fala a Samuel em sonhos, né, Pedro? Serviu ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, né? Não temos como diferenciar. Todo servo de Deus acha que valia para aquele tempo e valia para nós hoje, embora os povos, os interesses, as pessoas tenham colocado as suas prioridades acima da santa prioridade de Deus. Nós somos a prioridade de Deus porque foi por mim e por você que Jesus Cristo morreu. Entendeu? Não foi pela as grandes aquisições, não foi pelo poder, não foi por qualquer coisa que se possa fazer distinção daquilo que está realmente alinhado com a vontade de Deus, como foi assim na vida do apóstolo Paulo, que é o caminho inverso, né? Ele tinha muita autoridade, tinha dinheiro, tinha força, tinha muita coisa, e ele persiste em agradar a Deus e cumprir os desígnios de Deus, a vontade de Deus. Então, esse profeta Eli era da linhagem de Arão, um sacerdote escolhido, e uma das funções primordiais do sacerdote era manter o altar aceso. Está lá em Levítico, vamos ler daqui um pouquinho. A lâmpada acesa. Então, cabe a mim, você, meu irmão, você que é missionário, você que é pastor, pastora, você que é sacerdote, você que professa a sua fé, mantenha a lâmpada acesa. Mantenha a lâmpada acesa. Amém? Então diz assim: e a palavra de Deus do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Embora a palavra fosse muito poderosa, não estava havendo visões manifestas. Pode-se entender que não estava havendo por desobediência do povo, porque o povo não estava no centro da vontade de Deus, que já estamos em Samuel. Então, quantos sinais não teve antes de Samuel, né? Então, pode ser que seja de acordo com o padrão de vida que as pessoas estavam vivendo, visto que o próprio texto diz assim: isso se deu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram já a escurecer, que não podia ver. Um tipo de catarata que, espiritualmente falado, aqui no Nordeste a gente chama de vista grossa. Vista grossa é quando se olha algo e faz vista por cima, não se leva em consideração. Então, a palavra de Deus, naquele dia, estando ele deitado no seu lugar, seus olhos começaram já a escurecer e não podia ver.
E estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca do Senhor, o Senhor chamou a Samuel. A lâmpada estava para se apagar, que não era, é um ofício, talvez de libação, sacrifício, não sei o que e tal, mas um grande mandamento era manter a chama do altar acesa. E a lâmpada com azeite, portanto, acesa. E diz que a lâmpada estava apagando e a lâmpada, o fogo é o próprio Deus. Então, por que isso estava se dando? Porque os filhos de Eli estavam, capítulo 2, né, a partir do 12, estavam pintando e bordando, como se diz aqui no Nordeste, né? A gente tem as bordadeiras, e diz aqui, pintando e bordando. Era assim o padrão, e ali vista grossa, né? E vamos passar por cima, e não vamos olhar tal coisa, não. A catarata da dissimulação. E isso talvez tenha chegado na terra. Essa catarata estava se passando muita mão, muitos olhos, a igreja estava caminhando, não tome isso para o seu ministério específico, denominação, não é isso. Estou falando a igreja no mundo, o povo cristão no mundo, né? Estava dissimulado, fazendo vista grossa, a lâmpada quase que apagando, mas a lâmpada é do Senhor. A lâmpada representa a presença do Senhor. E Deus sempre vai levantar homens e mulheres, querido, que para dizer, olha, a minha lâmpada está apagando, ele não vai apagar. Se Jesus disse que o pavio fumegante não vai apagar, a cana trilhada não vai torar, imagine a lâmpada do Senhor, então não vai apagar. Então ele chama Samuel. E Samuel não era de um clã, porque quem tem chamado, né, querido? Você tem um chamado da parte de Deus, você tem a lâmpada de Deus. Muitas vezes a gente vê nepotismo, né, que chama isso, né? Nepotismo. Mas o crente salvo em Cristo Jesus, ele não precisa nem de nepotismo. A única coisa que ele precisa é estar debaixo da lâmpada do Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Pai Todo-Poderoso, a lâmpada do Senhor, né? Então ele não era nenhum clã, ele não era nem dessa descendência, ele era filho de Elcana, de Ana, outra tribo, mas Deus tem um chamado, levanta e honra, e fala, e diz, é tempo de acender a lâmpada, Samuel. É tempo de acender a lâmpada, minha irmã, meu irmão, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Então, como eu falei, né, essa lâmpada apagante tem a ver com o escurecimento da visão de Samuel, né? A lâmpada estava apagando. Por quê? Porque Samuel foi se permitindo que a lâmpada apagasse. À medida que sua vista... que isso aqui tem uns grandes códigos dentro, né? Ele fazia essa vista grossa, as coisas que estavam acontecendo, e perdeu o zelo do que era importante. A chama da presença viva do Senhor na obra do Senhor, né? Então, Deus, ela está quase apagando e Deus aparece, porque Deus sempre aparece. A obra é do Senhor e Deus sempre aparece. E Deus sempre levanta alguém especial, alguém que entende, o coração iluminado, cheio de luz, que chega e diz, eis-me aqui, Senhor. Então o azeite está quase acabando, né? A palavra diz que não havia sinais. A lâmpada, ela representa Deus e representa o servo de Deus que carrega dentro de si a lâmpada acesa. Vou dar um exemplo. Segundo Samuel, capítulo 21, fala que a gente conhece muita história de Golias. Eu até uma vez preguei, parece que são 7 ou 8 gigantes. Então havia gigantes, filhos de gigantes e gigantes também. Então,
No capítulo 21 diz que uma parte é os filisteus, outra parte filisteus, outra parte é os gibeonitas, mas é aquele povo inimigo de Israel, investe contra Israel e Davi vai à peleja. E um gigante, aí nesse texto são muitos gigantes que são abatidos nesse texto, mas lá para frente, no capítulo 21, diz que um filho de Benaia, ou pode ser Naia, que é também outra mulher, é um desses, porque foram 4 filhos que se levantaram, e um deles, chamado Isbenob era o nome do gigante, um gigante chamado Isbenob, era o filho de Abissaí, filho de Senaia, pode ser um desses filhos. E diz que o gigante viu que Davi estava muito cansado e intentou matar Davi. E esse jovem foi e matou o gigante. E quando os filhos de Israel viram, disse: olha, nunca mais você vai ficar sozinho na batalha lá, você não vai mais para a batalha com a gente desse jeito não, porque esconda de nós matar a lâmpada de Israel. Davi, a lâmpada de Israel. E eu vejo isso, um cuidado da igreja com seu líder, um cuidado da igreja com seu pastor. Não tem uma coisa mais terrível do que uma igreja que não valoriza, que despreza, que não enxerga as batalhas do seu sacerdote, do seu líder, dando a sua vida, se expondo lá na área de combate, e sem se sentir preservado, protegido ou com palavras de proteção. Então, querido, aproveite, amanhã é domingo, e amanhã é Santa Ceia do Senhor, e diga a seu pastor o quanto você se importa com o bem-estar dele, como você é grato a Deus pela a vida dele, pelo esforço dele, pela batalha dele, pela família dele, e que ele você tem coberto ele na batalha com oração, e que você está casado, braço a braço, na peleja com o seu sacerdote. Valorização, né? Então chamaram Davi a lâmpada de Israel, né? Tem uma anticultura. Isso eu aprendi no seminário, tudo dizia, não, pela misericórdia de Deus, quer dizer, mas era uma forma de mostrar simplicidade no coração. Depois, isso tomou um patamar que ficou quase proibido você valorizar alguma coisa. A Bíblia diz que a gente é que não pode se gloriar-se. Se tivesse gloriar, glorie-se no Senhor, diz a palavra de Deus. Mas Jesus, ele gostava de elogiar Deus, bom está, servo bom e fiel. Deus olhou e viu que era bom. Diga alguma coisa boa a respeito de algumas pessoas que têm lutado com grande esforço em nome de Jesus, né? Então a lâmpada, ela ilumina. A lâmpada é o contrário de quê? Da escuridão. A escuridão, ela trava o movimento. Em Levítico capítulo 6, versículo 13, diz assim: o fogo arderá continuamente. Que fogo é esse? Não tinha fogo. Veio Arão, veio o sacerdote, veio todo mundo, e não havia fogo no templo do Senhor. Eles apresentaram o holocausto, oraram ao Senhor, e caiu o fogo do céu. Caiu fogo do céu, não, da presença do Senhor. Esse fogo que ali não estava fazendo conta de que Deus disse, não pode apagar, foi tirado das brasas desse altar, acendeu a lâmpada e ele disse, a partir de hoje não apaga mais. Então, querido, mantenha a lâmpada do Senhor acesa dentro do seu coração. Amém? Porque Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente e não se apagará. Você pode dar aleluia? Amém? João capítulo 29, versículo 3 diz, enquanto a lâmpada do Senhor vem falando, né, que a lâmpada do Senhor, quem me dera viver aquele tempo, quando a lâmpada do Senhor era sobre minha cabeça,
e eu gozava do favor do Senhor. Quem tem a lâmpada do Senhor sobre ele, goza do favor de Deus. Amém? A lâmpada é o que separa. Treva é uma coisa, a lâmpada é outra. Né? Então, esse texto que eu falei, se você quer saber essa parte do fogo, é Levítico capítulo 9, versículo 23. Moisés, Arão, né, saiu o fogo de Jeová. Eis aí o fogo, né? Êxodo capítulo 27. Êxodo capítulo 27. O altar dos holocaustos, né? Que vem explicando que tem que ter filhos, tem azeite, e deve estar continuamente aceso, né? O fogo é de Deus e vem da mão de Deus. E esse azeite não é qualquer azeite, é um azeite puro, um azeite batido. O azeite da lâmpada, né? A gente quer oferecer para Deus uns pelo menos, não serve. O cordeiro, o sacrifício do Senhor era puro, o melhor que tinha. Há 3 dias eu tenho, depois daquele acidente que nós sofremos, né, nossa família, a serviço do Senhor, da glória de Deus, e deu muitos problemas de coluna, não sei, eu sei que o guarda federal disse que você é um milagre de Deus, então eu creio que somos, eu e minha casa, nós somos um milagre de Deus. E fiquei com um tipo de, uma pancada foi nos pulmões, então, eu sei que faz 3 dias eu estava com uma crise de asma horrível, melhorei hoje, vamos pregar, vamos oferecer algo para Deus, amém? Vamos oferecer algo para Jesus. Então nada pode apagar a chama da presença de Deus. Por quê? Porque Deus é eterno e sua luz é eterna. Quando você chegar no céu, tem sol? Não tem sol. Por quê? O Senhor Deus é a própria luz. Olha que coisa maravilhosa. A luz de Deus, né? E essa luz veio da presença de Deus, né? A luz anuncia a presença de Deus. A lâmpada acesa, né? E nós temos que manter o azeite. Para que essa lâmpada, para que essa luz, não podemos fazer vista grossa. A igreja passou por um grande susto, não passou ainda completamente, estamos passando para a glória de Deus, né? 5 meses. 5 meses aqui no Brasil. Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Glórias a Deus. A lâmpada tem mantido acesa. Sim. Então, ele diz, olha, tem que manter a lenha do altar esse ardor. Melhorei, quero pregar, estou estudando, estou com uma série de sermões pronta. Enquanto Deus for me ajudando aqui, a gente vai, né? E Deus manda o fogo puro. Quando o homem não só é negligente com a obra de Deus, começa com as cataratas da dissimulação, mas quer oferecer um fogo, né? aquele negócio do fogo impuro, muita gente não percebe, mas os filhos de Nabal e Abiú, eles ofereceram, eles levaram ao templo fogo do seu incensário. E Deus disse, não é desse daí, está lá em Êxodo, é dali do altar. O fogo é do Senhor. Não é com parecimento, fingimento, com intenções. É lisura na presença de Deus. É fazer a vontade de Deus, os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, sem colocar subterfúgios pessoais acima, nem de banda, nem de lado. Tudo para Ele, com Ele, para Ele, glórias ao nome dEle, glórias ao nome do Senhor. Então, esses 2 homens aqui, eles ofereceram o incensário do eu. Né? Como a gente não estava vendo isso nesses anos? Quantas vezes não... Né? A igreja começou até os sermões era da boca de quem prega para tu mesmo, em teu benefício. Eram sermões de aquisições, sermões do eu, sermão da vaidade, do conquistarei, e esses eis aí não é muito bem visto na Bíblia, não. Quem diz eu serei, sentarei,
E essas coisas não é muito, né, nem bem visto, nem visto. Na verdade, é mal visto e caiu. Né? Então, eles ofereceram o simulacro, Levítico capítulo 10, Deus, 10, Levítico capítulo 10, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário. Certo? Só para saber. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que apresentar o nosso altar. Erguer nosso altar, restaurar nosso altar, e Deus dará o fogo. Esses filhos de Arão desprezaram a necessidade do fogo de Deus. Queriam apresentar o fogo pessoal, o intelecto pessoal, as intenções pessoais, mas a obra de Deus é feita pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Não é por força, nem por violência, nem por intelecto humano. É pelo poder de Deus. É assim que a gente aprendeu. Pelo poder de Deus. Quando estamos terminando, e eu tenho pregado muito depois de termos sido tão abençoado, né, Leila Gestantes, e o nome do bebê é Elias Levi. Eu tenho pregado como nunca na minha vida eu tenho pregado sobre Elias, e não vai ser hoje que vai ser diferente. Quando Elias fez aquele momento de restauração, colocar as coisas no lugar, né, os profetas Baal, etc. E houve lá a peleja e tal, e não vou entrar nem na parte do sacerdote lá. Eu sei que ele organizou o altar e ele não disse, só Deus agora cai fogo do céu. Ele não disse isso. Ele organizou o altar. Você sabe o que ele fez? Está lá, vai ler lá. Está lá na palavra de Deus. Em Reis, ele diz, Senhor, responde. E a resposta de Deus é o quê? Fogo do Senhor. Fogo agradável a Deus, né? E todo o povo disse, caiu de joelhos e disse, Jeová é Deus, né? 1 Crônicas, capítulo 21, Davi oferece fogo no altar do Senhor. Sacrifício no altar do Senhor. Então, o fato é isso, ele está permitindo, mas Deus intervém, né? Deus deseja que sua igreja continue caminhando e vai continuar, meu amado. Então, você que é sacerdote, você que está à frente do trabalho, confie em Deus, a lâmpada está acesa e o fogo sairá da presença do Senhor. Que templo, aí, mas pastor, esse templo foi derrubado, aí agora a lâmpada não existe mais, exatamente. João capítulo 12, versículo 19, Jesus disse, derruba esse templo aí, em 3 dias eu edifico um novo. Ele disse, quem é tu? Porque esse templo demorou 40 anos e tal. E na verdade, Jesus estava falando que o templo agora era ele, e nós somos essas lâmpadas. Então, somos as varas enxertadas, carregamos a lâmpada do Senhor, conduzimos a presença. Então passamos nós a ser templo. Isso aqui não é uma analogia, não um paralelo. Aqui eu estou falando de Bíblia. Nós agora somos o templo do Senhor. Então a palavra, ela se aplica agora que essa lâmpada tem que estar acesa no nosso coração. Que lâmpada é essa? O Espírito Santo de Deus, que cura, que ilumina, que restaura. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.